Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a Números, capítulo 9, a celebração da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não pudessem celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela nada quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do meio do seu povo. Portanto, não apresentou a oferta ao Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Olha que texto profundo, né? Nós temos que entender aqui, já no segundo ano. Então nós vamos ver aqui que eles vão começar a peregrinar, porque no terceiro mês eles chegam ao Monte Sinai e só vão sair do Monte Sinai no segundo ano para fazer a peregrinação. E é interessante, antes de peregrinar, que vai começar no capítulo 10, Deus vai falar aqui a respeito da celebração da Páscoa. Amém? Então, essa passagem aprimora as instruções relacionadas à Páscoa na ocasião de sua primeira comemoração, antecipando o estabelecimento na terra, de modo que o livro de Números não é simplesmente uma história do passado. A preocupação das instruções é tornar acessível a participação na Páscoa para o máximo de pessoas possível, uma vez que comemorava a salvação dos israelitas de seu cativeiro e era o acontecimento formativo do relacionamento de Israel com Deus. Então, a Páscoa vem exatamente comemorar a libertação de forma sobrenatural e poderosa do povo de Israel do cativeiro no Egito. Também é uma sombra que iria anunciar o Cordeiro de Deus, que iria ser crucificado, que iria morrer pelo resgate de todos os homens. Então essa festa ela era muito importante e Deus instituiu, mas se tinha uma dúvida, alguns israelitas estavam impuros por terem tocado num morto. E Moisés fica sem saber o que falar, mas vai perguntar ao Senhor. E o Senhor traz a instrução. Olha, se algum israelita estiver impuro por ter tocado num morto, ou se algum israelita estiver na sua peregrinação e não puder comemorar a Páscoa no tabernáculo, né, na tenda, ele vai comemorar a Páscoa de todo jeito, porque assim ele estará fazendo o que Deus ordenou. E no tempo certo ele deveria fazer isso. Amém? Essa palavra, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Então tinha um tempo estabelecido, né? Era algo que nós precisamos entender. Deus estabeleceu, fixou, e esse tempo era como uma data. Amém? Era como se Deus marcasse um encontro e algo que deveria ser feito naquele tempo. Então, se naquele tempo um israelita ou um estrangeiro do meio do povo, porque isso servia para o estrangeiro também, que habitava com o povo de Israel, que havia se tornado, né,
um prosélito judeu, ele deveria também celebrar essa Páscoa. Não somente no lugar que era determinado, mas em todo lugar que ele tivesse. Por quê? Essa celebração era um memorial, tanto do passado, da libertação do povo de Israel, como do futuro, pré-anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E a Páscoa ela foi comemorada até na noite que Cristo se reuniu com os seus discípulos e ali partiu o pão, tomou o vinho e anunciou, né, que ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que ele iria beber o cálice do Pai. Ele iria derramar o seu sangue, ele iria crucificar o seu corpo e iria morrer pelos injustos. Iria se cumprir a palavra de Deus. Então, quando há dúvida aqui se o impuro, se o peregrino deveria comemorar, a resposta de Deus é sim, deve comemorar. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Diz aqui no versículo 11, no segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. E assim aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado entre dois ladrões, e quando eles baixaram a cruz por causa da Páscoa que ia ser celebrada, né, e era realmente uma festa que até os romanos, eles não celebravam, mas eles respeitavam, os que estavam ali em Jerusalém, eles quebraram as pernas, tanto do ladrão do lado direito, como do ladrão do lado esquerdo, mas de Jesus não quebraram, para que se cumprisse essa palavra, amém? Que não se quebrasse os ossos. Então, vai se cumprir essa palavra em Jesus Cristo também. Aí ele diz assim, porém se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma também será eliminada do seu povo. Portanto, não apresentou a oferta ao Senhor a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Então é muito importante, irmãos, quando nós estivermos no culto de ceia, de forma alguma nós nos abstermos de celebrarmos a ceia. Ah, pastor, mas se eu estiver em pecado? Amado, você não deve viver em pecado. Amém? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançarão misericórdia. Tem crentes que infelizmente nunca rompem com o pecado. Vão viver uma vida procrastinando, adiando decisões importantes que precisam ser tomadas e eles estão colocando em risco a sua comunhão com Deus, estão colocando em risco também a sua salvação, amém? Porque se você se abstém da ceia do Senhor, no culto de ceia, você já está falando, como se a sua consciência dissesse que você está separado de Cristo por causa daquele pecado. Então não conviva com pecados repetitivos. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós precisamos romper com a vida pecaminosa. É claro que nós pecamos esporadicamente, mas não podemos mais viver mais na prática do pecado, porque a divina semente está em nós. Então precisamos romper com tudo aquilo que tenta nos prender a este mundo, com tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, irmãos, e viver uma vida santa ao Senhor. Amém? Ele diz aqui, se esse homem não celebrar a Páscoa, né, não apresentou a oferta ao Senhor, a seu tempo tal homem levará sobre si o seu pecado. E se o estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Então é muito importante nós entendermos isso. O que representa a Páscoa para o judeu, o que representa o sacrifício de Jesus para a igreja e vivermos como igreja do Senhor, em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Não viva uma vida no pecado, não viva uma vida pecaminosa, porque foi para isso que Cristo nos libertou. Para que de fato eu e você sejamos livres e agora, pela lei do Espírito de vida que opera em nós, nós vivemos para Deus, para o seu inteiro agrado, para a sua inteira
satisfação. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje no nosso culto da família, na Casa do Oleiro. Será a partir das 20 horas. Convide algum casal amigo, convide algum familiar para estar conosco e estaremos juntos ali celebrando ao Senhor e recebendo uma palavra que pode salvar as nossas vidas. Amém? Uma palavra que vai nos trazer conforto, consolo e exortação, além de edificar a nossa fé. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.